Olá, queridos irmãos e irmãs, uma alegria novamente estar aqui para juntos meditarmos os salmos, compreendendo, rezá-los e a partir disto trazer eles para a nossa vida, para que possamos caminhar com Deus, com o Senhor, e os salmos nos ajudam a isso, a caminhar com Deus nos caminhos da vida. Hoje meditaremos o Salmo 2. Para bem iniciarmos, vamos invocar sobre nós as luzes do Espírito Santo, pedindo que Ele então presida este momento da nossa reflexão e da nossa oração. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Tome então, querido irmão, querida irmã, a sua Bíblia na mão, e o Salmo 2 nós vamos recitá-lo. Porque as nações se rebelam e os povos planejam em vão? Os reis da terra se revoltam e unidos os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu Messias. Rebentemos seus grilhões, sacudamos seu jugo. Aquele que habita no céu ri, Javé se diverte à custa deles. E depois lhes fala com ira, confundindo-os com furor. Fui eu que consagrei o meu rei em Sião, minha sagrada montanha. Vou proclamar o decreto do Senhor. Ele me diz, você é meu filho e hoje o gerei. Peça-me e eu lhe darei as nações como herança, os confins da terra como propriedade. Você as governará com cetro de ferro e as quebrará como vaso de oleiro. E agora, ó reis, sejam prudentes. Deixem-se corrigir, juízes da terra. Sirvam ao Senhor com temor, prestem-lhe homenagem tremendo, para que ele não se irrite e vocês pereçam no caminho, pois a ira dele se inflama depressa. Felizes aqueles que nele se abrigam. Então, queridos irmãos e irmãs, esse é o Salmo 2. É um salmo, como nós prestamos atenção, um salmo tipo real, né, de realeza. Tem como personagem central ali a pessoa de um rei, ou pessoa do rei. Não nos diz, na verdade, quem é esse rei. Mas provavelmente pode ser sucessor de Davi, segundo a promessa. Então, pode ser rei de Judá, sucessor de Davi. O Salmo 2, ele celebra a posse desse novo rei. É isso que o Salmo 2 quer nos apresentar. A posse do novo rei. Mas o que acontece então com a posse desse rei? As pessoas ao seu redor, a presença de Deus. Então, como meditar isso? O que tem em volta disso que nos leva a refletir um pouco mais? O rei é considerado então filho da divindade, né? Um ser que recebe de Deus a unção. E o dia da unção, né, que é o dia, a gente fala o dia da posse, era considerado então o dia em que o monarca foi gerado por Deus. Então, o rei considerado filho da divindade. E de fato era ungido com óleo. E filho de Deus, como o Salmo mesmo nos apresenta. Então, queridos irmãos e irmãs, como podemos dividir e organizar este salmo? Este Salmo 2, ele tem 4 momentos. Se notarmos aí, quando rezamos, ele é dividido em 4 momentos. Primeiro momento, dos versículos 1 ao 3. Segundo momento, 4 ao 6. Terceiro momento, 7 ao 9. E por último, nós temos aí os Salmos com os versículos 10
ao 12º. E se encerra com uma frase como conclusão, talvez, ou como uma frase para fechar o salmo. Nós vamos entender por que essa frase ela está solta ali no salmo. Então, iniciando os nossos 4 momentos, o primeiro momento, nós temos ali há uma revolta dos chefes das nações dos povos, né? Que se revoltam então com esse rei que Deus tinha dado posse, ou que daria posse. Então eles se revoltam com isso, né? Dominados então pelo rei de Judá, eles pretendiam com isso, com essa revolta, eles pretendiam a independência, né? Visto que eles eram dominados pelo rei de Judá. São chamados de reis, podem ser chamados também de príncipes, de juízes da terra, então são algumas formas de denominar esses chefes. Desejam acabar então com a dominação do rei de Judá. Essa é a ideia central desta primeira parte, desse primeiro momento do nosso salmo. Qual a ideia central então do segundo momento do salmo, dos versículos 4 ao 6º? Você pode sempre tomar a Bíblia e a hora que eu for falando você vai também olhando ali para compreender um pouco melhor. Então, o segundo momento, versículos 4 ao 6º, nós temos ali a resposta de Deus. Qual a resposta de Deus então para esses que desejam a independência, né? Desejam uma revolta contra o rei de Judá? É interessante que a resposta de Deus parece assim um pouco meio que debochada, né? Mas nós vamos entender que não, né? E já de antemão, nós só podemos entender este salmo à luz do Messias Jesus Cristo. Então, sempre nós vamos reportar nosso pensamento ao Senhor Jesus, né? Esse salmo só pode ser lido, então, à luz de Jesus Cristo. Então, nós temos ali primeiro, no momento que Deus, ele ri, e depois responde com furor à revolta desses chefes dos povos. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Quer dizer que ele está, de fato, nomeando e confirmando o novo rei de Judá. Então ele nomeia, ao dizer que ele ri e que ele responde com furor, está dizendo para nós que ele nomeia e ele confirma o rei de Judá, né, em Sião, né, em Jerusalém. Então essa é a segunda parte, o segundo momento do nosso salmo. Terceiro momento, dos versículos 7 ao 9, nós temos ali então o pronunciamento do seu programa de governo, do rei, né, do rei de Judá. Qual que então o seu programa de governo? Como filho de Deus, ele então recebe de Deus o poder. Então o seu programa é de governar, né, recebe dele o poder sobre as nações, né, e governando-as com cetro de ferro, né, ou quebrando-as como vaso de oleiro, né? Então ele vem para governar, né, a partir da posse de Deus, né, tendo Deus como aliado, ele vai governar então as nações. Será o rei de todos. Quarto momento, nós temos ali dos versículos 10º ao 12º, que nos vai falar de um certo amigo de rei, né? Da fala de um amigo do rei. O que esse amigo do rei ele estaria falando? Ele era o organizador da festa do rei, né? Da festa de posse do rei, e se dirigiriam para lá os chefes dos povos, né? Então, para a festa, esses que estavam revoltados, tramando então a independência, eles teriam que ir na posse desse novo rei. Aí que entra então a fala desse amigo do rei, convidando esses que estariam presentes, né, os chefes de estados, convidando-os a prestar homenagem ao novo rei, né, para Javé, para o Senhor. Então eles são chamados a homenagear Deus, homenagear o Senhor, através do rei, do novo rei. E qual que era, então, a homenagem que eles prestariam ao novo rei?
Algumas Bíblias não dizem tanto assim diretamente, outras Bíblias dizem. Por exemplo, a Bíblia de Jerusalém, ela vai nos dizer qual que era a homenagem que eles teriam que prestar. E qual que era a homenagem? De beijar seus pés. Beijar seus pés. Outras Bíblias vão dizer que, no versículo 12, prestam-lhe homenagens tremendo para que eles não se irritem. Só fala da homenagem. Mas algumas Bíblias nos dão qual é a ideia, qual é a homenagem que eles deveriam prestar. E mais também serem obedientes, né? Serem submissos ao novo rei, a fim de que eles possam voltar tranquilamente para casa. Senão, alguma coisa talvez aconteceria com eles, um atentado, até também a morte, né? Então, eles são chamados assim, né, de forma severa, a prestar essa homenagem, querendo ou não, ao novo rei. E por fim, nós temos ali aquela frase que eu disse, né, que ela como que fecha o salmo. Talvez possa estar meio deslocada a frase, mas nós vamos entender um pouquinho por quê. Qual que é a frase então que encerra o salmo? Felizes aqueles que nele se abrigam. Por que então essa frase ali? Nós notamos que o salmo é um pouco difícil, duro, né? Muitas vezes. Por que então tem essa frase assim, talvez de um certo consolo, né? De amenizar um pouco as coisas, né? As situações que estavam acontecendo ali? É justamente isso, né? Temos duas hipóteses então para explicar esta frase. A primeira hipótese é justamente de atenuar, né, a ameaça que o salmo estava dizendo. O salmo aqui no final do salmo, né? De que talvez poderia acontecer um atentado ou até a morte. Então vem para amenizar um pouco isso, né? Esse fim duro que o salmo poderia nos colocar. Então, atenuar um pouco essa ameaça do salmo. E uma outra ideia, em alguns textos antigos, vai nos dizer que os salmos primeiro e o segundo, eles formavam um único salmo. Iniciando com a palavra feliz, como nós vimos no salmo primeiro, inicia com a palavra feliz e encerra com a palavra felizes. Né? Então, para nos mostrar um pouco isso, de que os textos antigos muitas vezes nos falavam disso, né? Poderíamos expressar isso dos salmos primeiro e segundo serem um só. Refletindo isso, queridos irmãos e irmãs, nós precisamos então entender por que o salmo surgiu. Né? O que então estaria acontecendo ali para surgir esse salmo? Provavelmente é um conflito, como nós vemos em todos os salmos, pode ser um conflito, e aqui é um conflito então internacional, de reis, né, de chefes, de príncipes, lideranças. De um lado nós temos o rei de Judá, de outro lado os reis dos povos, né, os chefes dos povos, que esse rei de Judá domina. Em Judá então imperava a monarquia e era de forma de dinastia, quer dizer que passava de pai para filho. Então a revolta desses reis dominados foi por ocasião da morte do velho rei de Judá. Aproveitando então a morte do velho rei de Judá, eles queriam então a libertação, a independência, para não ser mais dominados por esse rei de Judá. Querem aproveitar então dessa ocasião para recuperar a independência. Talvez planejavam um atentado contra o novo rei no dia da posse, né? Pode também. Claro, eles teriam que comparecer, poderiam pensar alguma coisa assim. Mas logo vem então a resposta de Deus, né? Que nós vimos no segundo momento. Deus logo dá a sua resposta, né? Que é a unção de um outro Messias, filho da divindade, né? Messias, ungido. E no dia da sua posse, recebe de Deus, seu Pai, então, o poder, né? Simbolizado ali no cetro de ferro, né? Em quebrar os vasos como vaso de oleiro, né? Então recebe o poder para governar. Então inútil seria se rebelarem contra o rei de Judá, né? Seriam ruins para eles. Então é preferível ficar da forma que está. Esse então é toda a ideia do salmo. Mas como então ver nesse salmo o rosto de Deus? Onde se encaixa o rosto de Deus? Que nós vimos que Deus é aliado do povo, né? Aliado deles, então, mas parece ter uma imagem assim muito difícil de compreender, né?
da presença de Deus ali, de uma forma assim muito autoritária, né, de uma forma assim muito cruel muitas vezes, né, para com esse rei, de dominação, etc, etc, né? Como ver então o rosto de Deus ali? De qualquer forma, Deus continua a ser aliado do povo. Era o Deus da aliança, cumpridor, né, e defensor de Israel, né, das agressões internacionais. Essa é a primeira ideia, né? Ele está comprometido a defender Israel das agressões internacionais. Mas, de fato, a principal função do rei era justamente essa, né? Proteger os povos das agressões internacionais, né? Fazer justiça dentro dos países, né? Manter ali uma certa ordem, né? Mas é bem verdade também que se trata de um Deus ao molde deles, feito à imagem e semelhança do rei dos poderosos. Deus era moldado ali daquela forma, né? Visto que o rei de Judá era tido como filho de Deus, e tudo o que ele faria com a aprovação de Deus, né? Certo? Uma religião, então, é imposta à espada, de dominação, de poder. Então, aí que nós vamos começar a pensar que, como eu disse antes, que o Salmo ele tem que ser lido a partir da figura de Jesus, o Messias, o Filho de Deus, o ungido, que vem governar também com poder. Aqui está agora a grande diferença, né? O Salmo 2 é um dos mais citados no Novo Testamento, né? Jesus é apresentado como o Messias, o Filho de Deus, como eu tinha dito, né? Mas agora ele inverte, né? Ele muda completamente o modo de entender e exercitar o poder. Podemos ver no diálogo de Pilatos, né? A forma que ele se mostra e fala com Pilatos. Porque para Jesus o poder é serviço à vida. Para Jesus o poder é para servir a todos, né? Quer dizer, eu vim para dar vida, né? Dar vida em abundância, eu vim para servir. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir, né? Eu estou no meio de vós como aquele que serve. Esse é o serviço, esse é o poder do Senhor, né? Como o se abaixar para lavar os pés era para mostrar ali submissão, né? Em Jesus nós vamos perceber que na Santa Ceia também se abaixa para lavar os pés do seu, em sinal de serviço, invertendo ali agora a posição, né? Aquele que quer ser o grande, que seja o servidor de todos. É assim que é o reinado do Senhor. Ele vem com poder, mas com esse poder, né? Ele vai governar com o serviço. O reino de Deus, então, não vai ser dominação. Não vai ser dominação dos fortes contra os fracos, né? E sim serviço à vida. Serviço à vida de todos, né? Jesus, portanto, queridos irmãos e irmãs, ele quebra a espinha dorsal dessa ideologia monárquica, né? Dessa ideologia presente no Salmo, né? Do imperialismo, da dominação, né? Do poder à custa e acima de todos. Então ele quebra isso, né? E dá uma nova missão, né? Dá uma nova dimensão, uma nova dinâmica para a situação do poder. Desautorizou para sempre o imperialismo. Desautorizou para sempre. Então, queridos irmãos, nós não podemos esquecer aqui que ele foi morto justamente por aqueles que detinham poder. Por aqueles que detinham poder. Porque não compreenderam, né, não foram além da lei pela lei do poder. Não entraram na dinâmica do reino, na dinâmica de Jesus. Muitas vezes nós somos assim também. Queremos um Deus ao nosso molde, né? Ao molde do nosso pecado, né? Ao molde dos nossos pensamentos, das nossas ideologias. Deus, ele vem para nos salvar, para nos libertar em Jesus Cristo, né? Nós não podemos ter um Deus ao nosso molde, né? Mas sim nos critérios da dinâmica do próprio reino de Deus, né? Do próprio Deus. Então, o Salmo 2, queridos irmãos, nós podemos olhar ele e devemos olhar sempre a partir de Jesus, Rei, né? O que Jesus, Rei, fez, né? O que significa para ele o poder?
poder do amor, né? O poder do serviço no amor, né? Até as últimas consequências, né? Um serviço de doação até as últimas consequências da própria vida, do sangue derramado, da doação total da própria vida. Quais são hoje, então, os grandes inimigos do povo? Qual Deus vem para ser aliado? É justamente isso, né? O poder pelo poder, as inúmeras formas de exclusão, de morte presente na sociedade, né? Tudo aquilo que impede a pessoa de ter liberdade, de ter dignidade, de ter vida. Os inimigos são estes. E as autoridades devem vir, justamente aquelas que detêm o poder de governar, devem vir para combater isso, esmigalhar isto, né? Tudo aquilo que exclui, tudo aquilo que oprime, tudo aquilo que mata, né? E forma de morte nós temos diversas, né? Então queremos, queridos irmãos e irmãs, ao encerrarmos este salmo, rezar e pedir ao Senhor, olhando para Jesus, né? Sem olhar para Jesus a gente não vai conseguir compreender esse salmo, né? Esse salmo ele precisa ser olhado a partir de Jesus, né? Acabando de legitimar essa ideologia, né? Esse imperialismo, né? Não dando então legitimidade a isso, né? Da dominação, de raça, de nações, né? Impedindo que se concretize na verdade, né, o amor de Jesus no meio de nós, né? A autodeterminação dos povos, né? De liberdade, de amor, né? de partilha, de vida partilhada, compartilhada, né? Então queremos rezar nesse salmo isso, né? Que Deus nos ensine a amar, a não ser maior do que os outros só pelo cargo que nós temos ou pela liderança que nós temos, seja na sociedade, seja dentro da igreja, né? Quando nós queremos ser grande, nós precisamos, na verdade, estar a serviço, se abaixar. O Papa Francisco vai dizer que a única forma legítima de uma pessoa estar acima da outra é quando ela está acima para estender a mão. Quando a mão pode ser abaixada para servir. A única forma legítima que nós temos é de ser maiores do que os outros, né? Estendendo a mão para aqueles que estão necessitando da nossa ajuda, né? Então que esse salmo nos ajude a caminhar com o Senhor, principalmente nesse tempo de quaresma, a nos abrir para a ação de Deus que fala na nossa vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Desça sobre todos vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém.